O que acontece quando uma mulher pura se casa sem amor com um milionário? E na lua de mel ele faz uma proposta que muda tudo. Me conta, de onde você está assistindo? Se você quer saber o que esse homem pediu que deixou ela sem ar, se inscreve no canal e deixa o like. Isso só está começando. O vinho tinto da Serra Gaúcha derramou-se como sangue sobre o vestido de seda quando Yolanda recuou, suas mãos tremendo tanto que a taça escorregou entre seus dedos. O líquido carmesim formou uma constelação de estrelas irregulares sobre o tecido marfim, uma metáfora involuntária de como as palavras de Gael acabavam de marcá-la para sempre. Ali estava ela, na varanda privativa de uma pousada histórica em Paraty, com vista para o mar azul turquesa que se estendia até onde alcançava a vista, ondulando suavemente sob a brisa morna do entardecer. O ar estava impregnado do aroma de jasmim e mata atlântica que subia dos jardins, misturando-se com o buquê do vinho derramado. E o homem com quem havia se casado há apenas 3 dias acabara de dizer algo que fez seu coração bater tão forte que podia escutá-lo em seus próprios ouvidos. Sei que nos casamos por conveniência, mas gostaria de propor algo diferente. Gostaria de tentar construir um casamento de verdade, com amor, com tudo o que isso significa. A proposta pairava entre eles como uma promessa impossível. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo canto distante de um sabiá e o tilintar de taças no restaurante vários andares abaixo. Yolanda levantou o olhar, encontrando-se com os olhos castanhos de Gael que pareciam conter toda a intensidade do pôr do sol fluminense. Mas para entender por que aquelas palavras a abalaram até a medula, é necessário retroceder 6 meses, quando tudo começou, quando o destino decidiu que 2 almas solitárias deveriam se encontrar no cenário mais improvável. Um casamento sem amor. Às vezes, as decisões mais transcendentais de nossa vida chegam disfarçadas de acidentes, de erros, de compromissos que aceitamos com a resignação de quem não espera nada mais. Yolanda Rezende sempre havia sido a filha obediente, aquela que seguia as tradições sem questionar. Aos 23 anos, criada em uma família tradicional do interior de Minas Gerais entre ipês centenários e o aroma perpétuo de café torrado nas tulhas frescas, carregava consigo 3 características que definiam quem era. Uma inteligência afiada, que escondia atrás de silêncios calculados, uma força interior que ninguém suspeitava existir e uma vulnerabilidade secreta sobre seu próprio valor. A Praça Matriz de Tiradentes havia sido testemunha de seu crescimento. Desde menina de tranças que perseguia pombas, até a mulher de passos medidos que agora caminhava por seus calçamentos de pedra, sempre com o olhar ligeiramente baixo, como se buscasse algo perdido no chão histórico. Enquanto suas primas se casavam por amor, ela via os anos passarem, sentindo-se cada vez mais invisível, como se fosse uma peça de porcelana da Casa dos Contos, que todos admiravam de longe, mas ninguém ousava tocar. Yolanda, filha, já está na hora de você pensar no seu futuro, havia-lhe dito sua mãe numa tarde de domingo, enquanto debulhavam milho na cozinha ladrilhada com azulejos antigos, onde o cheiro de pimenta biquinho e alecrim impregnava cada canto. Uma mulher sozinha nesse mundo. Não estou sozinha, mãe, havia respondido ela sem levantar os olhos das espigas verdes que se abriam sob seus dedos ágeis. Tenho vocês. Você sabe perfeitamente a que me refiro. O conflito que a consumia era silencioso, mas devastador. Ansiava desesperadamente ser amada, sentir-se desejada, mas o medo da intimidade a paralisava. Cada aproximação masculina era seguida de um recuo, cada possibilidade de romance sabotada por sua própria insegurança. Os homens de Tiradentes a achavam bonita, mas distante, como um altar barroco na igreja matriz que podia ser admirado, mas nunca tocado. Suas noites passava lendo em seu quarto, onde a luz amarelada de um abajur antigo projetava sombras fantasmagóricas sobre as paredes caiadas. Frequentemente, parava no meio de um parágrafo, contemplando seu reflexo fragmentado no espelho da penteadeira de jacarandá. Olhos cor de mel, grandes demais para seu rosto anguloso, lábios que raramente sorriam com plenitude, cabelo castanho que caía em ondas até a metade das costas.
O que os outros viam quando a olhavam? Porque ninguém parecia enxergar além de sua fachada silenciosa. Foi durante uma dessas noites, quando o tic-tac do relógio de pêndulo marcava inexoravelmente a passagem do tempo, que seus pais bateram à sua porta. Sentaram-se na beira de sua cama, com expressões que oscilavam entre a preocupação e a determinação. O ar cheirava a alfazema do armário e ao bolo de fubá que haviam comido depois do jantar. Já encontramos um pretendente para você, anunciou seu pai, um homem de mãos calejadas e olhos bondosos que nunca antes havia interferido em sua vida sentimental. Gael Siqueira, o dono da cafeteria Siqueira. É um bom homem, com uma posição estável. Yolanda sentiu como o livro escorregava de suas mãos, aterrissando com um baque surdo sobre a colcha bordada. Um casamento arranjado? Sussurrou, a incredulidade tingindo cada sílaba. Em pleno século XXI? Prefiro chamar de um encontro facilitado, corrigiu sua mãe alisando uma ruga inexistente na saia. Só queremos sua felicidade, Yolanda. E às vezes, o amor cresce com o tempo, como os bons pés de café. Naquela noite, depois que seus pais saíram, Yolanda chorou até que seus olhos ardessem e seu travesseiro ficasse encharcado. Não pela proposta em si, mas porque uma parte dela, uma parte que lhe envergonhava reconhecer, sentiu alívio. Alívio de que alguém tomasse uma decisão por ela, de que alguém a considerasse digna de ser escolhida, ainda que fosse como parte de um acordo. As lágrimas mais amargas não são as que derramamos pelo que nos fazem, mas pelo que nós mesmos permitimos. O restaurante onde conheceria Gael Siqueira era um desses lugares onde o tempo parece parar, com vigas de madeira centenárias no teto e toalhas de linho que haviam sido testemunhas de incontáveis histórias. As velas piscavam sobre as mesas, projetando sombras dançantes contra as paredes de pedra, enquanto o aroma de feijoada e vinho maduro saturava o ar. Yolanda chegou 10 minutos antes, trajando um vestido azul marinho que sua mãe havia insistido ser elegante, mas não pretensioso. Suas mãos não paravam de alisar a bainha sob a mesa, e cada vez que a porta se abria, seu coração dava um salto. Quando ele finalmente entrou, não foi como esperava. Gael Siqueira não tinha a aparência do típico fazendeiro mineiro. Alto, com um rosto angular que parecia esculpido em pedra-sabão e olhos castanhos tão escuros que quase pareciam pretos, movia-se com a confiança de quem possui não apenas terra, mas também segurança em si mesmo. Seu terno impecável cheirava levemente a tabaco e couro, e sua postura ereta parecia ensaiada, como se tivesse aprendido a ocupar espaço num mundo que inicialmente não o havia acolhido. Senhorita Rezende, cumprimentou sua voz mais profunda do que sua compleição sugeria. É um prazer conhecê-la, finalmente. O prazer é meu, Sr. Siqueira, respondeu ela mecanicamente, as palavras ensaiadas diante do espelho aquela manhã. Gael era 10 anos mais velho, um empresário do setor cafeeiro que havia construído um império a partir de quase nada. Segundo os rumores que Yolanda havia coletado discretamente, havia herdado cafezais doentes e terras esgotadas, transformando-as em uma das maiores produtoras de café gourmet do Brasil. O que ninguém entendia era por que um homem com sua fortuna e aparência aceitaria um casamento arranjado com a filha silenciosa, de uma família respeitável, mas modesta. O jantar transcorreu como um roteiro predeterminado. Ele perguntou sobre seus estudos, literatura brasileira na UFMG, ela sobre seus negócios, expansão para cafés orgânicos e biodinâmicos. Falaram do clima, da seca que ameaçava as plantações, da última exposição no Museu de Arte Moderna. Tudo educado, tudo superficial, tudo a uma distância segura. Mas Yolanda, acostumada a observar mais que falar, notou detalhes, como seus dedos tamborilavam sobre a mesa quando estava pensativo, como sempre pedia o mesmo vinho tinto da Serra Gaúcha, como seu sorriso nunca alcançava completamente seus olhos, e, sobretudo, como parecia estudá-la quando achava que ela não percebia, como se buscasse algo que esperava e temia encontrar. Por que aceitou isso? Perguntou Yolanda finalmente, quando a sobremesa, Romeu e Julieta com queijo Minas fresco, havia sido servida e as formalidades esgotadas. Você poderia ter qualquer mulher. A pergunta flutuou entre eles,
inesperada como uma tempestade de verão. Por um momento, algo parecido com surpresa relampejou nos olhos de Gael, rapidamente substituído por sua habitual compostura. Talvez essa seja precisamente a questão, respondeu, girando a taça de vinho entre seus dedos. Qualquer mulher quereria meu dinheiro, meu nome, minha posição. Nenhuma me quereria a mim. Pelo menos com você as cartas estão na mesa desde o princípio. Havia uma amargura tão profunda em sua voz que Yolanda sentiu um arrepio percorrer suas costas. Pela primeira vez, vislumbrou algo real sob a fachada do empresário bem-sucedido, uma solidão que reconhecia porque era reflexo da sua própria. O período de noivado durou 4 meses sufocantes. Encontravam-se semanalmente em restaurantes tradicionais, onde o aroma de tutu de feijão e cachaça envelhecida enchia o ar, conversando sobre trivialidades enquanto evitavam cuidadosamente qualquer tema pessoal. Yolanda conheceu sua família, especialmente Celina, a mãe de Gael, uma mulher elegante com o cabelo tingido de um preto impossível e joias que tilintavam com cada movimento calculado. Examinava-a como se avaliasse uma aquisição empresarial, seus olhos frios percorrendo cada centímetro de Yolanda, detendo-se em imperfeições invisíveis. Não é o que eu esperava para meu filho, comentou uma tarde a Gael, como se Yolanda não estivesse presente no salão decorado com antiguidades e retratos familiares. Mas suponho que servirá para o propósito. Qual era esse propósito? Yolanda se perguntava cada noite, olhando o anel de noivado em seu dedo, uma safira rodeada de pequenos diamantes que brilhava com frieza sob a luz da lua que se filtrava por sua janela. Cada dia que passava, a sensação de estar caminhando para um precipício se intensificava, mas também crescia nela uma determinação inesperada. Se este ia ser seu destino, encontraria uma maneira de fazê-lo seu. Somos prisioneiros das expectativas alheias apenas até o momento em que decidimos que nossa vida pertence unicamente a nós. A primeira rachadura na fachada de formalidade apareceu 2 semanas antes do casamento. Durante uma reunião para discutir os arranjos finais, Gael finalmente a levou à sua propriedade, uma fazenda restaurada nos arredores de Ouro Preto. O caminho de acesso era flanqueado por jabuticabeiras centenárias cujos galhos se balançavam suavemente sob a brisa da tarde, e o edifício principal, todo pedra antiga e vigas de madeira, erguia-se como um guardião de tempos passados. O interior era um equilíbrio perfeito entre tradição e modernidade. Pisos de cerâmica polida, paredes caiadas que refletiam a luz dourada do entardecer, pátios internos onde jabuticabeiras e jasmins perfumavam o ar. Cada aposento contava uma história. Cada objeto parecia ter um propósito e um significado. Este lugar é... Começou Yolanda, as palavras escapando-lhe enquanto seus dedos roçavam uma tapeçaria antiga que representava a colheita do café. Meu único verdadeiro lar, completou Gael observando-a com uma intensidade nova. Restaurei-o durante 5 anos, pedra por pedra. Conduziu-a por corredores onde o aroma de cera de abelha e ervas secas flutuava no ar, até deter-se diante de uma porta de madeira entalhada com motivos geométricos que lembravam os desenhos coloniais. Minha biblioteca, anunciou, girando uma chave de ferro forjado na fechadura. O aposento que se revelou fez Yolanda conter a respiração. Estantes que chegavam até o teto, repletas de volumes antigos e novos. Azulejos portugueses em tons azuis e brancos revestiam as paredes até a meia altura, refletindo a luz que se filtrava através de janelas com treliças coloniais. O aroma de papel velho, couro e tinta misturava-se com o sutil perfume dos jasmins que trepavam pelo exterior. Nunca mostrei este aposento a ninguém, confessou Gael, observando-a enquanto ela percorria com reverência as lombadas dos livros. Nem mesmo a minha família. Yolanda voltou-se para ele, surpreendida pela vulnerabilidade em sua voz. Por que a mostra para mim? Porque vamos nos casar em 2 semanas, e ainda somos estranhos, respondeu, sentando-se numa poltrona de couro gasta pelo tempo e pela leitura. E porque se vamos compartilhar uma vida, ainda que por conveniência, acho que merece conhecer ao menos uma parte real de mim. Algo mudou nesse momento, como se uma porta invisível tivesse se entreaberto.
Yolanda sentou-se diante dele, num divã estofado com tecido que reconheceu como damasco antigo. O silêncio entre eles, pela primeira vez, não era incômodo, mas expectante. Minha coleção favorita, apontou ele para uma estante particular. São primeiras edições de poesia brasileira do século XX. Drummond, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles. Não há extensão mais vasta que minha dor. É uma dor que cresce sobre o mundo e se derrama, citou ela automaticamente. Os olhos de Gael se iluminaram com surpresa. Cecília Meirelles. Não esperava que a filha obediente lesse poesia de amor e morte. Completou ela com um pequeno sorriso, o primeiro genuíno que lhe havia dirigido. Que conhecesse exatamente os versos que leio quando não consigo dormir. A confissão, tão simples e honesta, criou entre eles uma conexão frágil, um fio invisível de interesses compartilhados que nenhum esperava encontrar. Foi então, enquanto a luz do entardecer se transformava nas primeiras sombras do crepúsculo e o aroma do jasmim se intensificava com a noite, que Gael revelou algo inesperado. Há algo que você deve saber antes de nos casarmos, disse, seu olhar fixo nas pequenas chamas de uma lareira que ela não havia notado até então. Algo que pode mudar sua opinião sobre tudo isso. E Yolanda sentiu como seu coração acelerava. Ele estava doente. Havia alguma cláusula terrível no acordo matrimonial que ainda não conhecia? Estou ouvindo, respondeu, preparando-se para o pior. Sou virgem. As palavras saíram abruptamente, enquanto ele evitava seu olhar. Aos 33 anos, nunca estive com uma mulher. Toda minha vida foi dedicada aos negócios, à expansão de meus cafezais. As relações íntimas sempre me pareceram complicações desnecessárias. A confissão, dita em voz baixa enquanto ele evitava seu olhar, criou entre eles uma conexão frágil, um fio invisível de vulnerabilidade compartilhada que nenhum esperava. Eu também, sussurrou Yolanda, as palavras apenas audíveis sobre o crepitar da lenha. Também sou virgem. Seus olhares se encontraram através do aposento e, pela primeira vez, viu Gael sorrir de verdade, um sorriso que alcançou seus olhos e suavizou os ângulos duros de seu rosto. Parece que temos mais em comum do que pensávamos, disse ele. Nesse momento, enquanto a noite envolvia a fazenda e os grilos começavam seu concerto noturno nos cafezais, Yolanda sentiu uma emoção desconhecida. Esperança. Não a esperança ingênua de um amor instantâneo, mas a possibilidade mais modesta, porém, talvez mais valiosa de construir algo genuíno a partir de alicerces inesperados. Às vezes, as conexões mais profundas começam com uma verdade compartilhada, por incômoda que seja. O dia do casamento amanheceu com um céu de um azul impossível, como se todo o interior de Minas Gerais tivesse se vestido de gala para a ocasião. A igreja matriz de Tiradentes, onde os pais de Yolanda haviam se casado décadas atrás, erguia-se majestosa contra o horizonte, suas pedras douradas pelo sol do meio-dia e seus santos barrocos como testemunhas silenciosas de gerações de promessas. Na sacristia, convertida temporariamente em camarim nupcial, Yolanda contemplava seu reflexo num espelho antigo de moldura dourada. O vestido, bordado à mão com fios de ouro e prata, seguindo técnicas barrocas mineiras, pesava tanto quanto a expectativa que carregava. Sua mãe ajustava o véu enquanto suas primas esvoaçavam ao redor, arrumando pregas e oferecendo conselhos não solicitados sobre a noite de núpcias que a esperava. Você vai ficar bem, sussurrou sua mãe, seus olhos encontrando-se no espelho. Lembre-se do que lhe disse. O que lhe havia dito, numa incômoda conversa na noite anterior, eram conselhos práticos sobre intimidade física mesclados com a sabedoria tradicional de feche os olhos e pense no Brasil. Yolanda havia concordado obedientemente, guardando para si mesma a verdade, que ela e Gael haviam acordado silenciosamente que não haveria consumação imediata, que se daria um tempo para se conhecer. O órgão ressoou majestoso pelas abóbadas quando começou a caminhar pelo corredor central. Os vitrais coloniais projetavam manchas coloridas sobre os convidados, transformando rostos familiares em mosaicos vivos. Ao final do corredor, junto ao altar onde incenso e cera se misturavam num aroma solene, esperava Gael,
tão rígido em seu terno quanto se fosse mais uma das estátuas barrocas da igreja. Mas quando seus olhos se encontraram, algo inesperado ocorreu. A máscara de formalidade de Gael se rachou momentaneamente, e Yolanda vislumbrou espanto genuíno, até mesmo admiração. Não era o olhar calculista do empresário, mas o de um homem vendo uma mulher bonita caminhar em sua direção. Durante a cerimônia, quando Gael segurou sua mão pela primeira vez, o toque foi gentil, quase reverente, como se ela fosse algo precioso demais para segurar com firmeza. Aquele momento, aparentemente insignificante, plantou uma semente de algo que ela tentou desesperadamente ignorar. Eu, Gael Siqueira Mendonça, te recebo a ti, Yolanda Rezende Drummond, como minha legítima esposa. Sua voz, normalmente firme, tremeu ligeiramente ao pronunciar os votos tradicionais. Quando foi sua vez, as palavras se entalaram momentaneamente em sua garganta. Isto não era o que havia sonhado, não era o conto de fadas que todas as meninas imaginam. E, no entanto, havia uma dignidade neste acordo, uma honestidade que talvez valesse mais que as ilusões românticas. Eu, Yolanda Rezende Drummond, te recebo a ti, Gael Siqueira Mendonça, como meu legítimo esposo, disse finalmente, surpreendida pela firmeza de sua própria voz. A recepção foi um turbilhão de felicitações, danças típicas e taças de espumante, que nunca pareciam se esvaziar. No pátio caiado de uma antiga casa colonial, sob guirlandas de luzes e estrelas que começavam a aparecer no crepúsculo, Yolanda observava os convidados de uma mesa elevada. Celina, espetacular num traje de seda cor bordô, distribuía sorrisos tão calculados quanto falsos. Os primos de Yolanda bebiam e riam alto demais. Os sócios comerciais de Gael discutiam em grupos sobre preços de café e expansões para mercados asiáticos. Dois mundos distintos unidos por um contrato social, não pelo amor. Em que está pensando? A voz de Gael a sobressaltou. Havia se aproximado silenciosamente, oferecendo-lhe uma taça de vinho que ela aceitou com dedos ligeiramente trêmulos. Em que todos parecem saber exatamente o que celebramos, exceto nós, respondeu com uma honestidade que a surpreendeu. Um sorriso fugaz cruzou o rosto de seu agora esposo. Talvez celebremos a possibilidade, disse, seu olhar fixo nos dançarinos. A possibilidade de algo que nem mesmo nós podemos nomear ainda. Quando finalmente partiram para sua lua de mel, uma chuva de arroz e pétalas de rosa os despediu. O carro, adornado com flores brancas e fitas, os levaria para Paraty, onde uma pousada histórica no centro colonial seria seu lar durante as próximas 2 semanas. O silêncio no veículo era tão denso quanto o aroma das flores esmagadas sob as rodas. Yolanda olhou de soslaio para Gael, cujo perfil se recortava contra a paisagem noturna, e se perguntou o que haveria por trás de sua fachada de controle, que segredos guardava o homem com quem acabava de unir sua vida. Os votos matrimoniais são promessas feitas diante de testemunhas, mas os verdadeiros compromissos se forjam nos silêncios compartilhados quando ninguém mais está olhando. A lua de mel em Paraty começou com um silêncio incômodo. A pousada colonial, uma antiga casa de engenho reconvertida em hotel de luxo, os recebeu com paredes de pedra dourada pelo tempo e jardins onde o murmúrio da água em fontes centenárias criava uma música contínua. De seu quarto com sacadas de ferro forjado, o centro histórico se recortava contra o céu noturno, iluminado como um sonho impossível. É lindo, murmurou Yolanda, apoiada no parapeito, enquanto a brisa noturna carregada com o perfume de jasmim e maresia acariciava seu rosto. Minha avó era caiçara, respondeu Gael, detendo-se ao seu lado a uma distância prudente. Me contava histórias sobre os piratas que se escondiam nas ilhas, como cada pedra de calçamento tem um significado, como cada quintal foi desenhado para despertar um sentido diferente. Era a primeira informação pessoal que compartilhava voluntariamente, e Yolanda aguardou como quem encontra uma moeda brilhante num caminho empoeirado. Ocupavam a mesma suíte, mas Gael, fiel à sua palavra, dormia no sofá, mantendo uma distância respeitosa que ela não sabia se interpretar como alívio ou decepção. Pelas manhãs, quando acordava, ele já havia saído para correr pelo centro histórico,
regressando com café fumegante e pão fresco, que cheirava a canela e erva doce. Durante o dia, exploravam vilas de pescadores onde o som de violas e sanfonas ressoava por ruas de pedra, degustavam cachaças artesanais e queijos mineiros em mercados centenários, caminhavam por praias desertas que se curvavam ao vento como bailarinos, seguindo uma melodia invisível. Lentamente, quase imperceptivelmente, a tensão entre eles começava a se dissolver, substituída por uma camaradagem cautelosa. Como era sua família? Perguntou ela uma tarde enquanto percorriam as ruelas do centro histórico, onde o aroma a salsugem e terra molhada enchia o ar, e o horizonte de ilhas parecia um lembrete de como algumas distâncias parecem impossíveis de cruzar. O rosto de Gael se ensombreceu momentaneamente, como quando uma nuvem passa diante do sol. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos. Um acidente nos cafezais. Respondeu finalmente, seus olhos fixos no horizonte, onde montanhas azuis se desfaziam contra o céu. Desde então, fomos apenas minha mãe e eu. Sinto muito, disse Yolanda, resistindo ao impulso de tocar seu braço. Deve ter sido difícil. Celina é complicada. Após a morte de meu pai, dirigiu a empresa com mão de ferro, numa época em que as mulheres não lideravam negócios agrícolas. Continuou sua voz adquirindo um matiz que Yolanda não conseguiu decifrar completamente. Me ensinou tudo o que sei sobre os cafezais, sobre os negócios, sobre a vida. Mas também me ensinou que o amor é uma fraqueza que não podíamos nos permitir. As palavras ficaram flutuando entre eles como folhas de outono, pesadas com significados não expressos. Foi na terceira noite, quando estavam jantando na varanda privativa de sua suíte, que tudo mudou. O céu estava pintado de laranjas e violetas, enquanto o sol se punha atrás da serra do mar, e o aroma de jasmim e brisa marinha subia dos jardins abaixo. O centro histórico, banhado pela luz crepuscular, parecia arder em ouro líquido. Gael havia pedido um vinho especial de sua própria vinícola na Serra Gaúcha, uma garrafa que guardava com cuidado reverencial. Ao descorchá-la, o aroma de frutas maduras e carvalho envelhecido inundou o ar. «Por que este vinho?» perguntou Yolanda, curiosa pela cerimônia com que o servia. «Celebramos algo especial?» Gael respirou profundamente, como quem se prepara para saltar no vazio. Esta garrafa aguardava para um momento importante. Começou seu olhar finalmente encontrando-se com o dela sem reservas. «Venho pensando nisso desde que chegamos a Paraty. Talvez desde antes. Desde que a vi na biblioteca, rodeada de meus livros, citando Cecília Meirelles como se as palavras fossem suas. O coração de Yolanda começou a bater mais rápido, um ritmo desconhecido que ressoava até em suas têmporas. Sei que nos casamos por conveniência, continuou ele, sua voz mais suave do que nunca a havia escutado, mas gostaria de propor algo diferente. Gostaria de tentar construir um casamento de verdade, com amor, com tudo o que isso significa. O vinho tinto derramou-se sobre o vestido de seda quando Yolanda recuou, as mãos tremendo tanto que a taça escorregou entre seus dedos. Ninguém jamais havia lhe pedido permissão. Ninguém lhe havia sugerido que merecia ser escolhida, amada deliberadamente. Por quê? Sussurrou, incapaz de compreender completamente o que ele estava oferecendo. Mal me conhece. Conheço-a mais do que pensa, respondeu ele, sua voz firme, mas gentil. Vejo como seus olhos se iluminam quando descobre algo novo, como sorri genuinamente, apenas quando acha que ninguém está olhando. Como observa tudo, guardando cada detalhe como se fosse um tesouro. Não estou dizendo que já a amo, Yolanda. Estou dizendo que quero a oportunidade de chegar a fazê-lo. E quero dar-lhe a oportunidade de chegar a me amar, se for possível. As lágrimas que Yolanda havia contido durante meses, talvez durante toda a sua vida, finalmente encontraram seu caminho até suas bochechas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo mais complexo, medo mesclado com esperança, vulnerabilidade entrelaçada com possibilidade. O que Gael não sabia era que ela carregava um segredo, algo que poderia destruir aquele momento frágil de possibilidade. Há ofertas que chegam justo quando havíamos renunciado a recebê-las, como chuva num deserto que já havíamos aceitado como nossa residência permanente.
Os dias seguintes foram uma dança delicada de aproximação. Sob o sol fluminense que dourava as pedras antigas e fazia brilhar a água das fontes como mercúrio líquido, Yolanda e Gael começaram a desmantelar lentamente as paredes que haviam construído ao seu redor durante anos. Ele lhe contou sobre sua infância solitária, criado por uma mãe ambiciosa que via o amor como fraqueza. Como os cafezais haviam sido seu único refúgio, como falava com eles quando ninguém mais escutava, como construir seu império havia sido uma forma de provar seu valor, mas o havia deixado vazio. As árvores têm paciência, explicou uma tarde, enquanto visitavam uma plantação de café próxima à cunha, seus dedos acariciando a casca retorcida de um cafeeiro que havia sido testemunha de décadas de história. Vivem tão lentamente que nos ensinam a valorizar o tempo de outra maneira. Um pé de café não dá frutos significativos até passados 3 anos. Às vezes penso que as relações humanas deveriam ser medidas assim também. Yolanda, por sua parte, compartilhou seus medos, suas inseguranças, as noites em que chorava sozinha questionando por que não era suficiente para ninguém. Sempre fui a que observa dos cantos, confessou enquanto percorriam as ruas de pedra de Paraty, onde o som da água criava uma música constante e refrescante. Como se a vida real acontecesse para os outros, e eu fosse apenas uma espectadora. Pequenos gestos começaram a tecer uma intimidade inesperada entre eles. A mão de Gael na parte baixa das costas de Yolanda, enquanto a guiava por ruelas íngremes. Os dedos dela arrumando distraidamente a gola da camisa dele. Olhares que duravam 1 segundo mais do que o necessário. Conversas que se estendiam até a madrugada, quando Paraty dormia, e só restavam eles e as estrelas sobre o centro histórico iluminado. Foi durante uma visita a uma pequena oficina de cerâmica em Cunha, onde o cheiro de argila úmida e fogo de forno enchia o ar, que ocorreu a mudança definitiva. O artesão, um homem com mãos curtidas por décadas de trabalho e um sorriso que revelava dentes manchados de café, os havia convidado a experimentar o torno. O barro não mente, explicou enquanto colocava um bloco de argila úmida no centro do torno. Revela quem somos realmente. As mãos nervosas criam peças trêmulas, as mãos seguras criam peças firmes. Yolanda sentou-se diante do torno, seus dedos inexperientes tentando dar forma à argila que girava hipnoticamente. O barro resistia, deformando-se e colapsando repetidamente sob suas mãos inseguras. Permita-me, disse Gael, posicionando-se atrás dela. Seus braços rodearam Yolanda, suas mãos cobrindo as dela, guiando-as com firmeza, mas sem imposição. Podia sentir o calor de seu peito contra suas costas, sua respiração contra sua nuca, o aroma de sândalo de sua colônia misturado com o cheiro terroso da argila. Juntos, suas mãos trabalharam como uma única entidade, pressionando aqui, acariciando ali, transformando o barro informe num vaso de curvas elegantes. O torno girava, a argila se elevava, e algo mais intangível, mas igualmente real, crescia entre eles. Pela primeira vez em sua vida, Yolanda não recuou ante a intimidade. Entregou-se ao momento, a sensação de ser guiada sem ser controlada, de compartilhar uma criação, de moldar algo novo entre dois. Quando o vaso estava terminado, o artesão assentiu com aprovação. Bonito, disse, seus olhos passando da peça ao casal. Quando vier buscá-lo depois da queima, verão como as cores se transformaram. O fogo revela a verdadeira natureza da argila. De volta à pousada, enquanto o entardecer envolvia Paraty em tons dourados e carmesim, caminharam num silêncio cúmplice, suas mãos ocasionalmente se roçando sem o incômodo dos primeiros dias. Nessa noite, na varanda de sua suíte com o centro histórico como testemunha silenciosa, Gael finalmente beijou Yolanda. Não foi um beijo apaixonado ou exigente, mas terno, exploratório, como quem prova uma fruta exótica pela primeira vez. Seus lábios sabiam a vinho e a possibilidade. Quando se separaram, Yolanda viu em seus olhos algo que jamais havia visto dirigido a ela. Desejo mesclado com respeito, anseio temperado por paciência. Temos tempo, sussurrou ele, acariciando sua bochecha com dedos que ainda conservavam traços de argila. Todo o tempo que precisarmos. Aquela noite,
Gael não dormiu no sofá. Compartilharam a cama, vestidos, seus corpos encontrando-se no centro do colchão como ímãs tímidos, suas mãos entrelaçadas no espaço entre eles, uma ponte frágil, mas promissora sobre o abismo de solidões passadas. Como a argila no torno, os corações também podem ser moldados por mãos pacientes que sabem quando pressionar e quando simplesmente segurar. O regresso a Minas Gerais trouxe a realidade batendo à sua porta. A fazenda, que Yolanda agora via com olhos novos, converteu-se no cenário onde sua frágil conexão enfrentaria sua primeira prova real. Celina esperava no pátio principal, impecavelmente vestida como sempre, com um conjunto de linho cor marfim que contrastava dramaticamente com seu cabelo escuro. Seus saltos ressoavam sobre as lajotas coloniais enquanto se aproximava, braços estendidos num abraço que não alcançava seus olhos vigilantes. Os recém-casados, exclamou beijando o ar próximo às bochechas de Yolanda. Espero que a lua de mel tenha sido instrutiva. Havia algo em seu tom, uma insinuação maliciosa, que fez Yolanda enrijecer instintivamente. A mão de Gael encontrou a sua, apertando-a ligeiramente num gesto silencioso de solidariedade. Foi perfeita, mãe, respondeu ele, sua voz firme, mas cautelosa. Para ti é sempre especial. A primeira semana transcorreu numa rotina tensa. Yolanda tentava encontrar seu lugar naquela casa, onde cada objeto parecia ter uma história, e um lugar designado desde antes de sua chegada. Os empregados, eficientes mas distantes, continuavam olhando para Celina em busca de instruções, como se a presença da nova senhora fosse temporária, um capricho que logo passaria. As refeições eram especialmente difíceis. Na sala de jantar principal, onde uma mesa de jacarandá que podia acomodar 20 pessoas fazia com que os três parecessem ilhas num oceano de madeira polida, Celina conduzia conversas cuidadosamente projetadas para ressaltar a ignorância de Yolanda sobre os negócios familiares, as tradições locais, as conexões sociais. Querida, não esperamos que entenda as nuances do café gourmet, disse uma noite, enquanto degustavam um blend premiado da própria fazenda. É um conhecimento que se adquire com gerações. Mas o que mais perturbava Yolanda era como, na presença de sua mãe, Gael parecia retroceder a uma versão mais rígida e distante de si mesmo. Os risos que haviam compartilhado em Paraty, as confidências trocadas sob estrelas fluminenses, pareciam um sonho distante frente a este homem que assentia deferentemente a cada comentário materno. Uma tarde, enquanto explorava os jardins dos fundos onde jabuticabeiras e limoeiros criavam um refúgio perfumado contra o calor mineiro, Yolanda ouviu vozes elevadas provenientes do escritório de Gael, cujas janelas davam para o pomar. Não pretendia espionar, mas o tom alterado a deteve, mantendo-a oculta atrás de um limoeiro, cujas folhas brilhavam como esmeraldas sob o sol implacável. Em que estava pensando? A voz de Celina, normalmente controlada, vibrava com fúria apenas contida. O acordo era claro. Um casamento de conveniência, não essa farsa de romance que parece estar construindo. Não é da sua conta o que construo com minha esposa, respondeu Gael, sua voz mais firme do que Yolanda jamais a ouvira com sua mãe. Claro que é da minha conta. O golpe de algo contra a escrivaninha ressoou através do jardim. Tudo isso, tudo o que você tem, depende do testamento. E o testamento é muito específico. Yolanda conteve a respiração. O aroma de limão repentinamente intenso demais, enjoativo. Já cumpri com a cláusula, contestou Gael. Me casei antes dos 40, como estipulou meu avô. O riso de Celina foi como cristal se quebrando. Você lê, mas não compreende, meu filho. A cláusula exige que permaneça casado pelo menos 1 ano. Se divorciar-se antes, perde o controle da empresa. Tudo passaria ao conselho familiar, que casualmente presido eu. O silêncio que seguiu foi tão denso que Yolanda podia escutar seu próprio coração martelando contra suas costelas. Finalmente, a voz de Gael, agora perigosamente controlada. Então foi por isso que você aceitou tão facilmente este casamento arranjado. Não porque se preocupasse com minha solidão ou pela sucessão familiar. Simplesmente precisava que eu cumprisse com o testamento enquanto mantinha o controle.
Negócios, Gael. Tudo é negócio. O som de saltos aproximando-se da janela fez com que Yolanda se pressionasse mais contra o tronco do limoeiro. Mas agora parece estar desenvolvendo sentimentos por esta moça caipira, e isso não estava no plano. Meu casamento não é um plano empresarial, mãe. Tudo nesta família é um plano empresarial, replicou Celina. E não permitirei que 5 gerações de trabalho duro se desperdicem porque de repente você descobriu seu coração. Os saltos se afastaram. Uma porta se fechou com força e Yolanda ficou paralisada sob o limoeiro, o sol mineiro repentinamente frio sobre sua pele. A revelação a destruiu não porque ele a tivesse usado, mas porque havia começado a acreditar que era escolhida, amada por si mesma, não por necessidade. Essa noite, quando Gael entrou no quarto que haviam começado a compartilhar, encontrou-a sentada junto à janela aberta, sua silhueta recortada contra o céu estrelado de Minas Gerais. Não havia necessidade de perguntar se tinha ouvido. Sua postura, rígida como as estátuas de santos na igreja matriz de Tiradentes, dizia tudo. Ia contar-lhe. Começou ele, ficando na soleira como se temesse aproximar-se mais. Depois de Paraty, ia explicar-lhe tudo. Quando? A voz de Yolanda era apenas audível, como se as palavras doessem ao sair. Depois que me apaixonasse completamente por você. Depois que fosse tarde demais para que importasse. Yolanda, o que aconteceu em Paraty foi real. Deu um passo em direção a ela, detendo-se quando a viu enrijecer. O testamento, a cláusula, essas foram as razões iniciais. Mas o que está crescendo entre nós é independente de tudo isso. Ela finalmente se virou para ele, a luz da lua revelando olhos que haviam chorado até secarem. Como posso acreditar nisso? Como posso saber que qualquer coisa que diga ou faça não é parte de um plano para assegurar sua herança? A pergunta flutuou entre eles como veneno, contaminando o próprio ar que respiravam. E o pior era que Yolanda não tinha resposta, porque apesar da traição, apesar da dor, uma parte dela continuava ansiando por acreditar na possibilidade que haviam vislumbrado em Paraty, sob estrelas que agora pareciam ter zombado de sua ingenuidade. A verdade liberada no momento errado pode ser tão destrutiva quanto a mentira sustentada por tempo demais. A tempestade emocional que se seguiu quase os destruiu. Yolanda mudou-se para o quarto de hóspedes, um espaço elegante, mas impessoal no outro extremo da fazenda, onde o som dos pássaros ao amanhecer não conseguia penetrar a névoa de traição que a envolvia. Durante dias, limitou suas interações com Gael ao estritamente necessário. Frases corteses trocadas durante as refeições sob o olhar satisfeito de Celina, que claramente percebia a ruptura e a celebrava silenciosamente. A fazenda, antes um espaço de possibilidades, transformou-se numa gaiola dourada onde Yolanda perambulava como um fantasma, tocando livros que já não abria, olhando jardins que já não a consolavam. Uma tarde particularmente sufocante, quando o calor mineiro parecia derreter até os pensamentos, Yolanda decidiu explorar as partes da fazenda que ainda não conhecia. Precisava ocupar sua mente, afastá-la da contínua dissecação de cada palavra, cada gesto compartilhado com Gael em Paraty. Teriam sido calculados? Teria sido tudo uma elaborada manipulação? Seus passos a levaram até uma escada estreita na ala norte, que subia ao que supunha ser o sótão. A madeira rangia sob seus pés como se protestasse pela intrusão, e o ar se tornava progressivamente mais denso e empoeirado conforme subia. O sótão era um espaço amplo sob vigas centenárias, iluminado por clarabóias que projetavam retângulos de luz intensa sobre o assoalho de madeira. Baús antigos, móveis cobertos com lençóis amarelados e caixas de diversos tamanhos criavam um labirinto de memórias abandonadas. O pó dançava nos raios de sol, enquanto Yolanda percorria o espaço, seus dedos ocasionalmente roçando objetos. Uma vitrola de latão esverdeado, um espelho com moldura entalhada que refletia seu rosto fragmentado por rachaduras antigas, bonecas de porcelana com olhares inquietantemente vivos. Foi então que o viu, uma pequena escrivaninha feminina, junto a uma clarabóia, como se quem a tivesse usado necessitasse de luz natural para sua tarefa. Sobre ela descansava uma caixa de madeira,
com incrustações de madrepérola, não coberta de pó como todo o resto, mas polida como se alguém a visitasse regularmente. A curiosidade pôde mais que o respeito pela privacidade alheia. Yolanda abriu a caixa, revelando um diário encadernado em couro vermelho, suas páginas amareladas, mas bem conservadas. A primeira página, escrita com uma caligrafia elegante e decidida, revelava sua proprietária. Pensamentos de Maiara Siqueira Caldas, 1952. A avó de Gael, a matriarca que havia fundado o império do café que agora todos disputavam. As entradas iniciais eram mundanas, observações sobre o clima, notas sobre a produção de café, reflexões sobre o pós-guerra. Mas conforme avançava na leitura, Yolanda descobriu uma história que ressoava dolorosamente com a sua própria. Maiara havia sido parte de um casamento arranjado com o avô de Gael, um acordo entre famílias de fazendeiros para consolidar propriedades. 10 de maio de 1953. Hoje faz 1 ano de meu casamento com Teodoro. Quando nos casamos era um estranho para mim, um acordo entre meu pai e sua família. Temia-o, ressentia sua presença em minha vida. Agora não posso imaginar despertar sem o aroma de seu café, sem seus passos no corredor, sem suas mãos ásperas que aprenderam a segurar as minhas com uma delicadeza que jamais teria imaginado. Yolanda passou horas no sótão, devorando as páginas de Maiara, descobrindo como aquele casamento de conveniência se transformara no amor de sua vida, detalhando cada obstáculo superado, cada momento de dúvida transformado em certeza. Uma das entradas mais impactantes, datada depois do nascimento do pai de Gael, dizia: "O amor verdadeiro não é aquele que chega facilmente, como um relâmpago que cega momentaneamente, mas aquele pelo qual lutamos conscientemente todos os dias. É uma escolha contínua, não um acidente fortuito. Teodoro e eu construímos nosso amor pedra por pedra, com pleno conhecimento, com vontade férrea, e por isso resistiu a tempestades que teriam devastado paixões mais espetaculares, mas menos cimentadas. As últimas páginas do diário foram as mais reveladoras. Maiara, já consciente de sua mortalidade, havia desenhado o testamento que agora era fonte de tanto conflito. Mas suas motivações distavam muito das manipulações que Celina havia insinuado. Incluía a cláusula matrimonial, não por controle, mas por esperança. Meu neto Gael tem tanto de Teodoro, sua determinação, sua inteligência, mas também sua tendência a esconder-se no trabalho, a evitar a vulnerabilidade de amar plenamente. Precisa do presente que Teodoro e eu recebemos, a oportunidade de descobrir que até os inícios mais pragmáticos podem florescer no amor mais profundo, se houver vontade de cultivá-lo. Quando o sol começava a se pôr, tingindo o sótão de tons alaranjados, Yolanda fechou o diário com mãos trêmulas. As palavras de Maiara haviam plantado uma semente de dúvida em sua certeza de traição. E se o casamento arranjado não fosse o problema, mas a forma como o estavam enfrentando? A voz de Gael chamando-a para o jantar a sobressaltou. Devolveu apressadamente o diário à sua caixa, mas ao fazê-lo, uma fotografia escorregou entre as páginas. Mostrava um casal idoso sob um cafeeiro centenário. A mulher, claramente Maiara, com olhos penetrantes que pareciam olhar além da câmera, e ao seu lado, um homem cuja semelhança com Gael era inegável. O que captou a atenção de Yolanda foi como se olhavam, não com a paixão arrebatadora de amantes jovens, mas com a cumplicidade profunda de quem construiu uma vida juntos, camada por camada, dia a dia. Nessa noite, durante o jantar, onde o silêncio só era interrompido pelo tilintar de talheres contra a porcelana e os ocasionais comentários ácidos de Celina, Yolanda observou Gael com novos olhos. Buscou nele traços de Teodoro, do homem que havia aprendido a amar consciente e deliberadamente, e pela primeira vez em dias, permitiu que a possibilidade de reconciliação florescesse novamente em seu coração. A sabedoria mais valiosa, às vezes, se encontra nas vozes do passado, que falam através do tempo para lembrar-nos verdades que esquecemos ou nunca chegamos a conhecer. Inspirada pelas palavras de Maiara, Yolanda decidiu lutar. Se seu casamento havia começado como um acordo prático,
ela escolheria transformá-lo em algo autêntico, mas precisaria de ferramentas além do amor nascente: conhecimento, propósito, independência. Começou a frequentar as reuniões da empresa, inicialmente apenas observando de um canto da sala de reuniões, onde o aroma de café e o som de papéis sendo revisados criavam uma trilha sonora de poder corporativo. Os executivos, homens majoritariamente com ternos caros e olhares condescendentes, tratavam-na como um enfeite, sorrindo-lhe educadamente antes de ignorar sua presença completamente. Celina, da cabeceira da mesa, observava-a como um gavião estudando uma presa, esperando o momento para atacar. Gael, preso entre sua mãe e sua esposa, tentava equilíbrios impossíveis, incluindo ocasionalmente Yolanda, mas cedendo inevitavelmente ante a autoridade materna quando as decisões importantes eram tomadas. Mas Yolanda tinha um plano. Cada noite, depois que todos se retiravam, deslizava-se na biblioteca e devorava livros sobre produção de café, agricultura ecológica, comércio internacional. Durante o dia, quando Gael e Celina estavam ocupados em reuniões, percorria os cafezais conversando com os trabalhadores, muitos dos quais levavam gerações colhendo grãos para a família Siqueira. A dona Maiara sempre dizia que o café é como o sangue. Contou-lhe uma tarde Joaquim, o capataz mais antigo, enquanto lhe mostrava como avaliar a maturidade perfeita de uma cereja de café. Não só porque alimenta, mas porque leva a história da terra e de quem a trabalha. Essas conversas, mantidas sob o sol implacável de Minas Gerais, onde o aroma de terra seca e ervas silvestres se misturava com o pó dos caminhos, proporcionaram-lhe um conhecimento que nenhum livro empresarial podia oferecer: a conexão emocional com o produto que havia tornado grande a cafeteria Siqueira. Um mês depois de sua descoberta no sótão, Yolanda finalmente falou durante uma reunião. O tema era a possível expansão para cafés aromatizados, um projeto que Celina defendia como forma de aumentar margens de lucro. Desculpem minha interrupção, começou Yolanda, sua voz mais firme do que ela mesma esperava. Mas creio que há uma alternativa que preservaria melhor a integridade de nossa marca. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo o habitual zumbido do ar-condicionado parecia ter parado. Em vez de aromatizados artificiais, poderíamos desenvolver uma linha de cafés orgânicos que honrasse as tradições ancestrais mineiras enquanto abraça a sustentabilidade moderna, continuou, desdobrando um dossiê que havia preparado meticulosamente. Variedades locais cultivadas com métodos tradicionais, mas certificadas ecologicamente. Regresso às raízes com projeção de futuro. Os olhos de Celina se estreitaram perigosamente, mas antes que pudesse intervir, um dos executivos mais veteranos, seu Jair, pegou o dossiê. Isto é surpreendentemente detalhado, comentou, ajustando os óculos enquanto revisava as projeções financeiras, e coincide com as tendências de mercado que estamos observando no setor premium. É exatamente o que minha avó teria proposto, interveio Gael, seu olhar encontrando-se com o de Yolanda pela primeira vez em semanas, com algo parecido a orgulho. Um regresso à visão original de Cafeteria Siqueira. O projeto, inicialmente recebido com ceticismo, começou a ganhar tração. Os dias seguintes foram uma voragem de reuniões com produtores ecológicos, designers para nova embalagem, especialistas em certificações internacionais. Yolanda mergulhou no trabalho, encontrando nele não só um propósito, mas também um escudo contra a dor que ainda latejava sob a superfície. Mas o custo de sua assertividade foi alto. Quanto mais se envolvia nos negócios, mais tempo passavam separados. As noites na biblioteca, onde começavam a reconstruir sua relação entre xícaras de chá de erva cidreira e confissões sussurradas, tornaram-se mais escassas. Gael, sobrecarregado pela pressão familiar e empresarial, começou a fechar-se novamente, ressuscitando as muralhas que havia começado a derrubar em Paraty. A oposição de Celina tornou-se mais aberta e agressiva. Comentários mordazes durante as refeições, documentos importantes que esquecia de compartilhar com Yolanda, reuniões reprogramadas sem avisá-la, uma guerra fria onde as armas eram silêncios cuidadosamente administrados e sorrisos que não alcançavam os olhos.
O ponto de ruptura chegou durante um evento beneficente em Ouro Preto, 6 meses depois do casamento. No Teatro Centenário, onde lustres modernos contrastavam com pedras históricas e o som de uma orquestra de câmara enchia o ar, a alta sociedade mineira se reunia para um leilão beneficente em prol de escolas rurais. Yolanda, vestida com um modelo de seda verde que realçava o âmbar de seus olhos, movia-se entre grupos de convidados, surpreendendo-se a si mesma com sua recém-descoberta capacidade para a conversação social. Gael, preso em discussões comerciais, dirigia-lhe olhares ocasionais da distância, uma mistura de admiração e algo mais profundo que ela não podia decifrar completamente. Foi então quando o viu conversando com Celina num canto afastado, suas expressões tensas, seus corpos inclinados na intensidade do intercâmbio. Não podia escutar suas palavras, mas a rigidez nos ombros de Gael e a forma como Celina agitava um dedo acusatório diante de seu rosto falavam de um conflito sério. Mais tarde nessa noite, em seu quarto, onde o aroma de alfazema dos lençóis recém-trocados não conseguia acalmar sua inquietude, Gael finalmente confessou a verdade completa. "O testamento não só exige que eu me case", disse, sua voz tão baixa que Yolanda teve que inclinar-se para escutá-lo, "mas que permaneça casado por pelo menos 1 ano. Se nos divorciarmos antes disso, perco o controle da empresa. Tudo passaria ao conselho familiar que minha mãe preside." A revelação a atravessou como uma lâmina afiada, não porque confirmasse suas suspeitas, mas porque finalmente compreendia o alcance completo da manipulação de Celina. "Então, quando ela viu que nosso casamento podia converter-se em algo real", começou Yolanda, "deu-se conta de que perderia sua oportunidade", completou Gael, passando uma mão pelo cabelo num gesto de frustração. "Se nos apaixonarmos verdadeiramente, nunca nos divorciaríamos, e ela perderia sua última carta para controlar a empresa." "E o que lhe disse no teatro?", perguntou Yolanda, contendo a respiração. Os olhos de Gael, aqueles olhos escuros que em Paraty haviam começado a revelar luz, encontraram os seus com uma intensidade que a estremeceu. "Disse-lhe que já era tarde demais", respondeu, sua voz repentinamente firme. "Que embora tudo tenha começado como um acordo, agora é muito mais. Disse-lhe que te amo, Yolanda. Não como parte de um plano testamentário, mas apesar dele." Aquelas palavras, as que qualquer mulher sonharia ouvir, caíram sobre Yolanda com o peso de uma verdade longamente esperada, mas ainda difícil de aceitar. Porque amava Gael, havia descoberto isso entre páginas de diários antigos e reuniões empresariais, entre amanheceres compartilhados e distâncias dolorosas. Mas ainda restava um segredo entre eles, um que ela guardava tão zelosamente quanto ele havia guardado a verdade do testamento. O amor verdadeiro não se constrói evitando o conflito, mas atravessando-o juntos, permitindo que as feridas cicatrizem não na solidão, mas na vulnerabilidade compartilhada. A confissão de Gael criou um ponto de inflexão. O "te amo" pairava entre eles como uma promessa e uma pergunta, esperando uma resposta que Yolanda não podia dar completamente, não ainda. Porque havia um segredo enterrado tão profundamente dentro dela que quase havia conseguido esquecê-lo, até que a possibilidade real de intimidade o havia despertado. Os dias seguintes transcorreram num limbo emocional. Compartilhavam espaços, refeições, até mesmo alguns momentos de proximidade tentativa, mas a sombra do segredo não revelado criava uma barreira invisível tão efetiva quanto as paredes que Celina continuava construindo ao seu redor. Foi durante esses dias incertos, quando Yolanda tomou uma decisão transformadora. Se queria uma oportunidade real, precisava ser corajosa, não só com Gael, mas consigo mesma. Começou a visitar uma psicóloga em Belo Horizonte, uma mulher de olhos compassivos e voz serena, cujo consultório cheirava a chá de ervas e cujos livros enchiam estantes que chegavam até o teto. "Há algo em meu passado", explicou Yolanda em sua primeira sessão, suas mãos retorcendo-se sobre seu colo. "Algo que mantive enterrado por tanto tempo que quase o havia esquecido. Mas agora está afetando meu casamento, minha capacidade para estar próxima de alguém." A doutora Peixoto assentiu, sem pressioná-la, esperando pacientemente enquanto Yolanda
Reunia a coragem para continuar. Minha virgindade não é só resultado do medo e da tradição. As palavras saíam entrecortadas, como se tivessem que atravessar obstáculos físicos para se manifestar. Quando tinha 12 anos, durante uma festa junina, um tio distante tentou tocar-me inapropriadamente. A lembrança surgiu com uma clareza dolorosa. O aroma adocicado da cachaça no hálito do homem, a música festiva que mascarava seus sussurros, suas mãos buscando sob a saia de festa, enquanto a multidão celebrava alheia ao que ocorria naquele canto escuro. Consegui escapar antes que fosse mais longe. Continuou, lágrimas silenciosas escorregando por suas bochechas. Nunca contei a ninguém. Era a menina obediente, a que nunca causava problemas. Confrontar aquela memória foi devastador, mas também libertador. Durante semanas, Yolanda trabalhou com a doutora, desenredando os fios de medo e vergonha que haviam limitado sua capacidade para a intimidade física. E nesse processo, descobriu uma verdade que mudaria tudo. Gael também estava preso numa prisão emocional, construída por anos de solidão e expectativas impossíveis. Uma tarde, ao regressar de uma sessão particularmente intensa, encontrou Gael na biblioteca, rodeado de documentos antigos, seu rosto iluminado pela luz dourada do entardecer que se filtrava através das janelas coloniais. «Estou procurando algo nos arquivos familiares», explicou quando a viu, sua voz cansada mas determinada. «Acho que há uma forma de neutralizar a cláusula testamentária sem perder a empresa». Yolanda aproximou-se, notando as olheiras sob seus olhos, testemunho de noites sem sono dedicadas a proteger o que estavam construindo. Foi então quando o compreendeu. Ambos estavam lutando, cada um à sua maneira, por libertar-se das cadeias do passado. «Gael», disse, sentando-se diante dele, seu coração batendo tão forte que temia que ele pudesse escutá-lo. «Há algo que preciso contar, algo importante». Nessa noite, na intimidade de seu quarto, onde a luz das velas criava sombras dançantes sobre as paredes caiadas, Yolanda abriu seu coração completamente. Falou-lhe do incidente de sua infância, de como havia moldado seu medo da intimidade, das sessões com a psicóloga, de seu desejo de sarar não só por ele, mas por ela mesma. Gael escutou em silêncio, seus olhos nunca abandonando os dela, mesmo quando as lágrimas os embaçavam. Quando finalmente falou, sua voz continha uma ternura que ela jamais havia escutado. «Minha mãe me ensinou que mostrar vulnerabilidade era fraqueza», disse, tomando as mãos de Yolanda entre as suas. Que os negócios estavam acima dos sentimentos, que o controle era mais valioso que a conexão. Passei toda a minha vida tentando ser invulnerável, até que te conheci. Contou-lhe então sobre sua própria infância. Como depois da morte de seu pai, Celina havia canalizado sua dor em ambição implacável, ensinando-lhe que o amor era um luxo que não podiam se permitir, que as emoções eram distrações perigosas no mundo competitivo dos negócios. «Somos mais parecidos do que pensava», refletiu Yolanda, sentindo como cada palavra compartilhada derrubava outro fragmento do muro entre eles. «Ambos aprendemos a esconder-nos, a proteger-nos. E ambos precisamos desaprender essas lições», completou Gael, seu polegar acariciando o dorso da mão de Yolanda em pequenos círculos reconfortantes. «Juntos, se estiver disposta». A reconciliação começou essa noite, não com paixão física, mas com algo talvez mais íntimo. Uma vulnerabilidade compartilhada, um reconhecimento mútuo de feridas e fortalezas. Pela primeira vez desde que haviam regressado de Paraty, dormiram abraçados, seus corpos encontrando-se no centro da cama como peças de um quebra-cabeça que finalmente encaixavam. Na manhã seguinte, Yolanda encontrou uma carta sobre seu travesseiro, escrita à mão em papel perfumado com alfazema dos campos, onde Gael derramava seu coração de uma forma que nunca havia conseguido verbalmente. Admitia seus erros, sua covardia em não contar toda a verdade desde o princípio, mas também declarava algo que a fez chorar, até que não restassem mais lágrimas. Havia se apaixonado por ela de verdade, e o ano de casamento imposto pelo testamento já não importava, porque a queria para sempre. Ela respondeu não com palavras, mas com ação. Reuniu evidências de malversação por parte de Celina na empresa,
descobertas durante suas próprias investigações, nos livros contábeis e em conversas com empregados leais à memória de Maiara. O confronto foi inevitável e doloroso. Na sala de reuniões, onde o retrato de Maiara presidia cada reunião, Yolanda e Gael apresentaram as provas perante o conselho familiar completo. Fundos desviados, contratos manipulados, decisões tomadas unilateralmente que haviam beneficiado a Celina às custas da empresa. O custo foi a ruptura completa com a matriarca, uma cicatriz que Gael carregaria para sempre. Mas também significou liberdade. A cláusula testamentária foi invalidada quando o conselho votou para destituir Celina como presidente, nomeando Gael em seu lugar com Yolanda como vice-presidente de sustentabilidade e inovação. Nossas cicatrizes invisíveis podem converter-se em nossas maiores fortalezas quando as expomos à luz do amor verdadeiro, não para serem curadas por outra pessoa, mas para serem finalmente aceitas como parte de quem somos. O ano de casamento imposto pelo testamento terminou numa noite de tempestade, quando relâmpagos iluminavam o cerrado mineiro e a chuva golpeava contra as janelas coloniais da fazenda com fúria renovadora. O cheiro de terra molhada e eucalipto filtrava-se pelas frestas, criando uma atmosfera quase mágica dentro da biblioteca onde tudo havia começado a mudar. Yolanda e Gael haviam passado a tarde revisando os primeiros resultados de sua linha de cafés orgânicos que excediam todas as expectativas. Os distribuidores gourmet de toda a América Latina haviam acolhido com entusiasmo a nova direção da cafeteria Siqueira, e os pacotes de design artesanal, com etiquetas que recriavam os diários de Maiara, haviam se convertido em objeto de desejo entre chefes e conhecedores. Um ano exato, comentou Gael, olhando o calendário de parede onde a data estava marcada com um círculo discreto. Hoje se cumpre o prazo do testamento. Yolanda levantou o olhar das projeções financeiras, o som da chuva intensificando-se, como se a natureza mesma quisesse sublinhar a importância do momento. Como se sente? Perguntou, estudando seu rosto em busca de sinais da ansiedade que havia marcado seus primeiros meses juntos. Gael levantou-se de sua escrivaninha, aproximando-se de onde ela estava sentada no divã estofado que tanto gostava. A luz dos lampiões de querosene, acesos devido aos frequentes cortes elétricos durante as tempestades, projetava um resplendor dourado sobre suas feições, suavizando os ângulos que uma vez lhe haviam parecido severos. Livre, respondeu com simplicidade. Pela primeira vez em minha vida adulta completamente livre, um relâmpago iluminou o aposento, seguido quase imediatamente por um trovão que pareceu sacudir os alicerces mesmos da fazenda. E foi então, nesse momento de luz e som primordiais, quando Gael finalmente a beijou de verdade. Não foi um beijo casto de cerimônia, nem uma exploração tentativa como em Paraty, mas um beijo que continha meses de desejo reprimido e amor crescente. Suas mãos emolduraram o rosto de Yolanda com reverência, mas também com determinação, como quem finalmente reclama algo que sempre lhe pertenceu. Yolanda respondeu com um abandono que a surpreendeu a si mesma. As sessões de terapia, as conversas honestas, os pequenos avanços em intimidade durante os últimos meses haviam preparado o terreno para este momento. Já não era a jovem temerosa que recuava ante o contato. Era uma mulher que havia reclamado sua própria história, seus próprios desejos. Yolanda, sussurrou Gael contra seus lábios, sua voz rouca de emoção. Minha Yolanda. O que se seguiu foi uma noite de descobertas, onde medos foram confrontados com gentileza, onde a vulnerabilidade se transformou em força, onde dois estranhos que haviam sido unidos por conveniência finalmente se converteram num casal de verdade. A tempestade lá fora parecia um eco da que se desatava dentro deles, poderosa, transformadora, purificadora. Os meses seguintes trouxeram uma estabilidade doce. A linha de cafés de Yolanda converteu-se num sucesso estrondoso, trazendo reconhecimento internacional e, o mais importante para ela, independência financeira. Já não era a esposa de Gael Siqueira, mas uma empresária respeitada por direito próprio, convidada a conferências sobre agricultura sustentável e entrevistada em revistas especializadas.
Gael, por sua parte, começou terapia própria, aprendendo a expressar emoções que havia reprimido toda a sua vida. O homem rígido e controlado que havia conhecido naquele primeiro jantar cedeu lugar gradualmente a alguém capaz de rir abertamente, de mostrar vulnerabilidade, de pedir ajuda quando precisava. Estabeleceram rituais que ancoravam sua nova vida compartilhada. Café da manhã na cama aos domingos, onde o aroma de broas de fubá recém-assadas e café coado na hora os despertava. Passeios noturnos pelo cerrado, onde o perfume do jasmim marcava o fim de cada dia. Conversas honestas onde nenhum segredo era grande demais para ser compartilhado. Celina havia se mudado para São Paulo, mantendo uma relação distante, mas correta com eles. As feridas eram profundas demais para sarar completamente, mas haviam encontrado um equilíbrio que permitia encontros ocasionais em eventos familiares, sem que o passado envenenasse o presente. A fazenda, que uma vez havia parecido uma prisão para Yolanda, transformou-se num verdadeiro lar. Cada aposento continha agora memórias compartilhadas. A cozinha, onde Gael tentava recriar receitas de sua infância, o pátio, onde haviam plantado jasmins trazidos de Paraty, o quarto que haviam redecorado juntos, incorporando elementos da casa familiar de Yolanda em Tiradentes. Mas a vida nunca é um conto de fadas linear. 1 ano e meio depois do casamento, Yolanda descobriu que estava grávida. Uma notícia que deveria ter trazido alegria, mas desencadeou todos os medos que pensava ter superado. O trauma de sua infância, embora confrontado, deixou cicatrizes que ressurgiram ante a perspectiva de trazer uma nova vida ao mundo. Não sei se saberei protegê-la, confessou uma noite, suas mãos descansando sobre seu ventre apenas saliente. Se serei capaz de evitar que lhe ocorra o que me aconteceu. Gael a abraçou em silêncio, compreendendo que algumas preocupações não precisavam de soluções imediatas, mas de acompanhamento constante. E quando complicações médicas exigiram repouso absoluto a partir do 5º mês, forçando-a a abandonar temporariamente a empresa, Yolanda enfrentou outro obstáculo: a sensação de estar perdendo a identidade que havia conquistado tão arduamente. Mas desta vez não estava sozinha. Gael reorganizou sua própria agenda para estar presente, cozinhando caldos de mandioca que cheiravam a alho e coentro, lendo para ela até que dormisse, segurando sua mão durante consultas médicas assustadoras. Foi durante esses meses de vulnerabilidade forçada que Yolanda finalmente compreendeu. O amor verdadeiro não consistia em grandes gestos românticos, mas em aparecer consistentemente, especialmente quando tudo era difícil. Estava em Gael aprendendo a trançar seu cabelo, porque ela não podia levantar os braços por causa da dor nas costas. Estava nas chamadas diárias com a equipe da empresa para mantê-la atualizada. Estava nas noites em claro, quando a ansiedade não a deixava dormir, e ele simplesmente estava ali, sua presença uma âncora na escuridão. O amor mais profundo não se constrói nos momentos de alegria compartilhada, mas nos vales escuros, onde aprendemos que não temos que caminhar sozinhos. O nascimento de sua filha, numa manhã de primavera, quando o Cerrado Mineiro explodia em flores silvestres e o ar estava carregado com o perfume de pequizeiros em flor, marcou não um final, mas um novo começo. Maiara Rezende Siqueira chegou ao mundo depois de 18 horas de parto, com um choro vigoroso que pareceu sacudir as paredes do hospital, e olhos que, embora nublados como os de todos os recém-nascidos, já mostravam a determinação que caracterizava ambas as famílias. É perfeita, sussurrou Gael, segurando sua filha pela primeira vez com mãos que tremiam de emoção. Perfeitamente perfeita. Yolanda, exausta, mas radiante, observava a cena com uma mistura de assombro e gratidão. 1 ano atrás, nem sequer teria podido imaginar este momento. Ela, Gael, e o fruto de um amor que havia crescido no terreno mais improvável. O regresso à fazenda com a pequena Maiara transformou novamente seu lar. A biblioteca, antes espaço de trabalho e conversas íntimas, agora também acolhia um berço antigo restaurado, onde o bebê dormia enquanto seus pais trabalhavam. A cozinha se encheu do aroma de ervas para chás que aumentavam o leite materno.
O pátio interior ressoava com canções de ninar mineiras que Yolanda lembrava de sua própria infância. A maternidade chegou com seus próprios desafios. Noites sem dormir onde o tempo parecia esticar-se infinitamente. A vulnerabilidade de ser responsável por completo por outra vida. Os medos recorrentes sobre sua capacidade para proteger sua filha num mundo que podia ser cruel. Mas também trouxe revelações. Yolanda descobriu uma fortaleza em si mesma que não sabia que possuía. Uma ferocidade protetora que transformava suas antigas inseguranças em determinação. E em Gael, descobriu um pai completamente diferente do homem controlador que Celina havia criado. Paciente, presente, capaz de passar horas simplesmente observando sua filha dormir, como se fosse o espetáculo mais fascinante do mundo. 6 meses depois do nascimento, quando Yolanda finalmente regressou à empresa em tempo parcial, encontrou que sua ausência não havia diminuído sua influência. Ao contrário, a equipe que havia formado para a linha de cafés orgânicos havia florescido sob sua liderança remota, expandindo a visão original para projetos educativos em comunidades rurais e programas de restauração de cafezais antigos. Uma tarde de outono, enquanto supervisionava a primeira colheita pós-maternidade, Yolanda recebeu uma visita inesperada. Entre os cafezais centenários cujos galhos se balançavam sob a brisa suave, apareceu Celina Siqueira. Vestia com sua elegância habitual, mas havia algo diferente nela. Uma suavidade nos olhos que Yolanda nunca havia visto, uma vulnerabilidade em sua postura que contrastava com sua anterior rigidez. "Vim conhecer minha neta", anunciou sem preâmbulos, sua voz ainda firme, mas despojada de seu antigo fio. O encontro que Yolanda havia temido durante meses foi surpreendentemente pacífico. No terraço da fazenda, onde as buganvílias trepadeiras criavam um dossel de cor sobre a mesa de pedra, Celina segurou a pequena Maiara com uma ternura que contradizia tudo o que Yolanda acreditava saber dela. "Parece-se com Gael quando era bebê", comentou a mulher mais velha, seus dedos acariciando suavemente a bochecha da menina. "Mas tem seus olhos, essa forma de olhar como se já entendesse tudo." Quando Gael regressou de uma reunião em Belo Horizonte e encontrou sua mãe e sua esposa conversando civilizadamente, enquanto sua filha dormia nos braços de sua avó, sua expressão de assombro quase fez Yolanda rir. Mas havia algo mais profundo em seus olhos. Uma gratidão silenciosa por este pequeno milagre, esta possibilidade de reconciliação que a paternidade havia trazido consigo. Essa noite, depois que Celina partiu com a promessa de visitas regulares, e Maiara finalmente adormeceu, após sua última mamadeira, Yolanda e Gael se encontraram em seu canto favorito da biblioteca. A luz de uma única luminária criava um círculo dourado no meio da penumbra, e o aroma a livros antigos e café se misturava com o cheiro a bebê que agora impregnava toda a casa. "Em que está pensando?" perguntou Gael, servindo-lhe uma taça do mesmo vinho que haviam bebido aquela noite em Paraty, quando tudo começou a mudar. Yolanda contemplou o líquido rubi que brilhava sob a luz, lembrando como havia se derramado sobre seu vestido naquele momento crucial de suas vidas. "Nos acidentes afortunados", respondeu um sorriso brincando em seus lábios. "Em como algo que começou como um acordo prático, uma conveniência para ambas famílias, podia transformar-se em isto." Gael tomou sua mão livre, entrelaçando seus dedos com os dela, num gesto que após tantos meses juntos se havia tornado tão natural quanto respirar. "Não foi um acidente", disse, sua voz carregada de certeza. "Foi uma escolha. Todos os dias desde Paraty, escolhemos isto. Escolhemos construí-lo apesar de tudo e de todos." Yolanda assentiu, compreendendo a profundidade do que dizia. Ao contrário dos casais que se uniam no fogo da paixão instantânea, eles haviam construído seu amor pedra por pedra, com pleno conhecimento, com vontade férrea. Como Maiara e Teodoro antes deles, haviam escolhido amar-se cada dia, e essa escolha consciente havia criado algo mais forte que qualquer paixão romântica. "Pelos acidentes que se transformam em escolhas", brindou ela, elevando sua taça, "e pelas escolhas que mudam destinos,
completou ele, aproximando-se para selar o brinde com um beijo que sabia a vinho, a promessa cumprida, a lar encontrado. Lá fora, os cafezais centenários balançavam-se sob as primeiras estrelas, testemunhas silenciosas de gerações de histórias entrelaçadas. E no quarto contíguo, a pequena Maiara dormia placidamente. Sua respiração um lembrete constante de que o amor verdadeiro não só cura o passado, mas cria futuro. O amor mais puro não é aquele que chega como um relâmpago, mas o que construímos conscientemente dia após dia, escolhendo ver o melhor do outro, mesmo quando a vida nos mostra o pior. 5 anos depois, a fazenda resplandecia sob o sol de um verão particularmente generoso. Os jardins haviam florescido com exuberância mineira, jasmins e madressilvas, trepando por muros antigos, alecrim e alfazema, perfumando o ar com sua essência silvestre. O som de risadas infantis ressoava entre os cafezais, onde a pequena Maiara, agora uma menina de olhos vivazes e determinação inquebrantável, perseguia borboletas com a mesma concentração com que seu pai analisava relatórios financeiros. Yolanda observava a cena do terraço, uma xícara de chá de ervas esfriando entre suas mãos. Aos 28 anos, havia encontrado um equilíbrio que uma vez acreditou impossível. A empresária respeitada cuja linha de cafés orgânicos havia revolucionado o setor e ganhado prêmios internacionais. A mãe que descobria cada dia novas facetas de si mesma através de sua filha. A esposa que havia aprendido que a intimidade verdadeira era uma jornada contínua, não um destino final. Pensativa, a voz de Gael a surpreendeu. Embora depois de tantos anos juntos, devesse estar acostumada à sua capacidade de mover-se silenciosamente. Sentou-se junto a ela no banco de pedra aquecido pelo sol, sua presença tão familiar e reconfortante quanto o aroma dos cafezais que os rodeavam. O tempo havia deixado suas marcas nele também. Alguns cabelos grisalhos prematuros nas têmporas, linhas de expressão ao redor dos olhos que se aprofundavam quando sorria, o que ocorria com frequência nesses dias. Lembrava, respondeu ela, apoiando instintivamente sua cabeça no ombro dele. Como começou tudo, o vestido arruinado, o vinho derramado. Gael riu suavemente, o som vibrando através de seu peito e para o coração de Yolanda. Um dos meus melhores vinhos desperdiçado por minha falta de jeito social. Brincou, embora ambos soubessem que aquele momento havia sido um ponto de inflexão em suas vidas. Da distância, Maiara gritou emocionada, segurando algo em suas mãos pequenas, mas firmes. A menina correu até eles, seus cachos castanhos saltando com cada passo, seus olhos, idênticos aos de Yolanda, brilhando com descoberta. "Olha, mamãe, um grão de café!" exclamou mostrando-lhes um fruto verde que claramente havia recolhido do chão. "Está verde ainda, pequena cafeicultora", explicou Gael com paciência, tomando o grão entre seus dedos. "Precisa de tempo para amadurecer, para tornar-se vermelho e suculento." "Quanto tempo?" perguntou Maiara com a impaciência característica de sua idade. "Meses", respondeu Yolanda, acariciando a bochecha rosada de sua filha. "As coisas mais valiosas precisam de tempo para se desenvolver completamente." Maiara considerou esta informação com a seriedade que só as crianças podem dar às explicações de seus pais. Antes de assentir e sair correndo novamente, sua atenção já capturada por um novo tesouro a descobrir. Quando ficaram sozinhos, Gael tomou a mão de Yolanda, traçando com seu polegar o contorno da aliança que levava 5 anos em seu dedo. Não era a original, aquela que haviam trocado na cerimônia por conveniência. Em seu primeiro aniversário real, haviam escolhido juntos novas alianças, símbolos do compromisso que haviam construído conscientemente, não do que lhes haviam imposto. "Sabe o que penso às vezes?" disse Gael, seus olhos seguindo a figura minúscula de sua filha entre as árvores. "Que deveríamos agradecer à minha mãe." Yolanda levantou as sobrancelhas, surpresa. "A Celina? Por manipular-nos para que nos casássemos por um testamento?" "Precisamente por isso." Gael sorriu, embora houvesse uma seriedade subjacente em sua voz. "Se não tivesse sido por seu esquema, pela cláusula testamentária, nunca nos teríamos conhecido. E nunca teríamos descoberto que o amor mais verdadeiro pode nascer
nas circunstâncias mais artificiais. Havia uma sabedoria em suas palavras que ressoou profundamente em Yolanda. Era verdade. O casamento arranjado que tanto haviam temido lhes havia dado a oportunidade de construir algo que muitos casais que se uniam por paixão nunca conseguiam. Um amor baseado em conhecimento real, em aceitação consciente, em escolha deliberada. A ironia é que Celina tentava controlar o futuro, refletiu Yolanda. Mas o controle é uma ilusão. A vida acontece nos espaços entre nossos planos. Gael assentiu, seu olhar perdendo-se no horizonte onde o cerrado mineiro se estendia até fundir-se com o céu azul intenso. Maiara, disse, referindo-se não à sua filha, mas à sua avó, a matriarca cujo diário havia mudado o rumo de suas vidas. Ela sabia. Por isso desenhou o testamento como o fez. Não como uma armadilha, mas como uma oportunidade. A relação com Celina havia evoluído com os anos. Após o nascimento de Maiara, a matriarca havia suavizado suas arestas mais duras, transformando-se gradualmente numa avó devota, cujas visitas já não provocavam tensão, mas uma aceitação cautelosa. Nunca seria uma relação completamente curada, mas haviam encontrado um espaço comum em seu amor pela menina. A cafeteria Siqueira também havia florescido sob sua liderança compartilhada. A linha de cafés orgânicos de Yolanda havia se expandido para incluir produtos cosméticos naturais e programas educativos que revitalizavam comunidades rurais. Gael havia modernizado a produção sem sacrificar as técnicas tradicionais que haviam tornado grande a empresa. Juntos haviam criado algo que honrava o passado enquanto olhava firmemente para o futuro. O sol começava a descer, tingindo os cafezais centenários de ouro líquido, quando Maiara regressou correndo, desta vez com um ramalhete improvisado de flores silvestres. Para vocês, anunciou com a solenidade de quem entrega um tesouro incalculável, porque vocês se amam. Yolanda tomou as flores comovida pela observação de sua filha, porque era verdade. Depois de 5 anos, o amor entre eles não só perdurava, mas havia se aprofundado, como raízes de cafeeiro que se afundam mais na terra a cada estação. Essa noite, quando Maiara dormia rodeada dos contos que Yolanda lhe lia cada noite, histórias de princesas que se salvavam a si mesmas e de cafezais mágicos que concediam sabedoria em lugar de desejos superficiais, ela e Gael se encontraram no terraço sob um céu estrelado que parecia estender-se infinitamente sobre o cerrado silencioso. Gael tirou uma garrafa de vinho, o mesmo tinto da Serra Gaúcha que havia derramado em Paraty anos atrás, e 2 taças que brilhavam sob a luz das estrelas. Pelos casamentos arranjados, que desafiam todas as expectativas, brindou ele, seus olhos refletindo constelações e promessas cumpridas. Pelo amor que escolhemos construir cada dia, completou ela, aproximando-se para um beijo que sabia a vinho e a lar. Nesse momento, sustentando aquela vida minúscula que haviam criado juntos, Yolanda olhou para o homem ao seu lado, cujos olhos castanhos finalmente continham não tempestades, mas paz, e soube com absoluta certeza. Havia valido a pena cada momento de dor, cada obstáculo superado, cada medo confrontado. Haviam começado como estranhos unidos por conveniência, mas haviam escolhido, deliberada e conscientemente, construir algo real. E talvez, ao final, essa escolha deliberada fosse a forma mais pura de amor. O amor verdadeiro não é destino, mas decisão. Não é casualidade, mas construção. É escolher, a cada amanhecer, ver o extraordinário no ordinário, o eterno no cotidiano, e caminhar juntos, não porque não possamos estar separados, mas porque juntos criamos algo maior que nós mesmos.